recuperar. Comentários. Alguém quer começar a fazer algum comentário? Vamos ajudar. É bom. Vamos respirar. Vamos falar. Ajuda. Que dê a Mariana, tá lá Mariana. No início do filme, antes de começar o filme, a Mariana fez um comentário lá fora, dizendo que era surpreendente que uma mulher que viveu nas condições que a Warris viveu, assim, com praticamente nenhum acesso a informações que não fossem as informações da cultura e da tradição, tivesse encontrado dentro de si a força necessária para percorrer o caminho que ela percorreu e construir para si a vida que ela desejou construir. Mas nas primeiras cenas do filme, quando a gente vê a família nômade morando no deserto, a gente começa a entender um pouco da onde que veio essa força. O que pareceu para vocês a vida que eles tinham no deserto? Oi? Era dura, né? Era dura e o que mais? Só sobreviviam os fortes. Sobreviviam os fortes, é verdade. Mas o que mais? A gente nota naquelas primeiras... A união deles. Oi? A união da família. A união da família. O que mais? O que mais que tinha que a gente enxergava nos rostos? Força. A força, diz a Miriam. Afeto, e eu acho que... A Gabriela fala alto. Fala. Eles eram felizes ali. Próxima, eu tava até falando com as gurias, assim, de afeto, mas eu comecei a pensar também uma questão sexual, dormir todo mundo junto, sabe? Eu comecei a pensar, por que fazer isso com as mulheres? Eu acho repugnante, mas até para uma proteção, não sei. Embora o ambiente tão árido, né? Uma proteção dos pais, dos irmãos. Eu acho que tinha afeto. Exatamente, tão rudimentar, mas era um lar, era uma família. Vamos fazer uma coisa pra gente ir se conhecendo. Quem falar diz seu nome. Fala. Não, do lado, tu acabaste de falar. Desirê. A Desirê, diz Desirê. Eu acho que isso aí, embora fosse um ambiente assim, tão precário, tão até hostil aos nossos olhares, né? Mas era um lar, era uma família, né? Tinha afeto, era um lar. Era né? um lar. Era o respeito à tradição. Segura um pouquinho o Yuti aqui do lado. Isso. Luciana, eu acho que eles não tinham referência nenhuma, né? Do que poderia ser diferente. É o tipo de vida que eles levavam, não tinham afeto entre si, era o que fazia eles sobreviverem. Mas sem nenhuma referência do que poderia ser melhor. Diferente. Eu acho que tem a ver com Diz teu nome para Cláudia. todo mundo. Cláudia. Com aquela cena em que ela ajuda aquele bezerrinho a nascer como um sobrevivente, né? E o que a gente nota na mãe, na cabra? O que a gente nota? Vocês acharam que ela está viva ou está morta? Mas não deu para entender. Parece que ela está morta, né? Ela está respirando. Isso, mas é interessante porque a cena, a filmadora, ela vai se afastando, mas ela deixa a mãe num canto da cena até o final e a mãe não se mexe mais. Então a gente fica pensando que talvez ela tenha inclusive Mas morrido. ela pulsa, né? No início, quando está perto, a gente vê. A Gabriela... Agora eu comecei a viajar, assim, quando eu vi essa cabra-mãe, eu pensei que estava, tipo assim, cansada, exausta, porque me passou. Como se ter o filho Exaurice. E daí, por isso que eu pensei, acho que sim, a família era bem afetuosa, sim, mas essa motivação das mulheres até por uma, não sei, na cabeça deles, uma proteção para que uma menina não passasse por tudo isso com os familiares, questão de incesto. Isso que eu não sei. Porque dormia todo mundo junto ali naquelas camas e isso Só tinha um homem mais velho, que era o pai. aconteceria, provavelmente. Então, para, sei lá, para proteger, não sei, para não ficar caindo naquele estado, sei lá, tu veja. Raquel. A hora que o irmão dela chegou e ela estava com a cabra e ela disse o nome da cabra. E aí ela disse, não pode botar
falar o nome do filho de Alá. Aí, olha, me deu uma coisa quando ela disse, quem disse que não pode? Né? Porque pode estar escrito em tudo que é lugar, né? Mas ela quis expor, né? Acho que isso já mostrava assim, a força dela no filme. Na Quem vida ela dela. já era, né? Sim, do que ela já era, essa era a potência dela. Quem disse, né? Aquilo, nossa, achei fantástico, assim, ela conseguir se posicionar, então uma pessoa tão pequena e já pensar assim, né? E o título da Eu acho que é a tradição que faz eles, o respeito à tradição, à cultura deles é muito grande. Para chegar a mãe suportar que uma filha passe por aquilo, é uma cultura muito arraigada entre eles. muito forte, né? A Ana lembra. Eu acho que é fundamental essa coisa da cultura, é uma coisa muito quase que instintiva, aquela união, aquele afeto, Mas o que me chamou a atenção foi o que o irmão disse, que ele nunca queria sair de perto dela. Ela tinha uma coisa dela mesmo que ela transmitia, eu acho. Que aparece naquela cena que os dois irmãos chegam e aí ela sai correndo na frente e atrás dela seguem os dois irmãos e segue o rebanho das cabras, né? Que mostrava já essa força de liderança, né? Essa força criativa que tem em todos nós. E alguns estão mais conectados desde cedo com isso. O filme começa como ele termina, né? Ela lidera um rebanho. A cena dela falando na ONU e a gente acompanhando a trajetória dela, ela agora é uma embaixadora dos direitos das crianças e das adolescentes, né? E essa força que a Mariana perguntou, é uma coisa que a gente percebe em nós desde muito pequenos. Em vários momentos da nossa vida a gente faz rompimentos. Em várias circunstâncias da família, na escola, entre os amigos, em vários momentos da nossa vida a gente rompe com aquilo que é esperado pelo outro, com aquilo que inclusive seria uma posição mais cômoda nossa. A cena em que ela sai caminhando pelo deserto e vai mostrando o tempo passar e a força que ela vai tirando para fazer aquela empreitada, e quando ela entra no caminhão e ela sofre mais um abuso, uma tentativa de violência e de estupro, em que ela dá com aquela pedra na cabeça daquele homem. Então é bom que a gente procure, sempre tem uma pedrinha perto da gente, às vezes são as palavras, as pedras, e às vezes são outros recursos. Eu gostei muito de falar em palavra, que me disseste no início que é possível a gente transformar o choro, que nem o choro quando ela foi circuncisada, em palavras. Então aí na hora do choro ali, pra mim, eu fiquei pensando nisso assim e me ajudou, assim. Acho que no momento de tristeza, no momento... A gente sempre, eu acho bom pensar que dá para transformar aquilo em palavras que pelo menos alivia, né? Dá, e não só alivia, como transforma. A saúde. Não só a vida da gente, não só a saúde da gente, como transformar os nossos sentimentos em palavras e romper os silêncios, e romper os acordos, é vital para nós e para quem está perto de nós. E dá para fazer, sempre dá um pouquinho, sempre dá uma palhinha. Um pouquinho mais. Uma coisa que me tocou muito, que quando ela começa o discurso, né, apesar de toda a história dela, ela começa o discurso dizendo que o pai, a mãe, os irmãos, a importância da África, né? É o amor, a gente sabe que o amor é a potência criativa mais reconstrutora. O caminho do amor, e tem todo um conceito a respeito disso, a gente opõe, a gente diz que o ódio e o amor não são os opostos entre si. O que é oposto ao amor é a indiferença. O amor é uma fonte de ligação. É o afeto, a capacidade de se ligar no mundo e em si contra a indiferença, que é a apatia, que é a falta de ligação. Então essa força de ligação, essa força é muito transformadora. E mesmo nos momentos de ódio, isso ainda é ligação. E eu também acho assim que para ela ter esse sentimento, né,
ponto de começar um discurso dessa forma. E repito de novo, embora um ambiente tão hostil, uma coisa tão diferente, né? Do nosso. Com certeza, assim, ela recebeu isso também, né? Tinha Ela felicidade. Ela recebeu isso. Acho que ela estava relatando assim, as tradições então ela quis dizer que apesar a atitude dela era uma atitude muito forte contra a raça dela, contra as tradições. Mas antes de tudo ela quis dizer que amava a mãe, a pátria, mas ela tinha necessidade de, vamos dizer, delatar o que estava acontecendo. E ela enxergava que a potência daquele continente inteiro aumentaria muito se as mulheres não tivessem tão submetidas e torturadas. A Cristiane estava falando em vínculo, tem uma cena, tem aquela cena que ela vai no hospital e o médico então oferece tratamento e vem aquele homem somali e faz aquele desserviço em prol dela, mas um serviço para a cultura, para a tradição. E aí ela sai e se enxerga na vitrine de uma loja de roupas para muçulmanos. E ela narra então, ela relembra a história dela da travessia do deserto, a chegada em Mogadishu, as lembranças dela vão até uma cena crucial para nós, que parece que é nessa cena que ela resgata a força de romper com a tradição. A última cena que fecha as memórias é a cena que a avó diz para ela, que espera que o sofrimento da mãe tenha valido a pena, porque a mãe não aceitou um casamento arranjado na cidade, moravam na capital, e vai, por amar o pai, né, da menina, com ele como um nômade para o deserto. Então, a mãe tem uma história de ruptura. E aí a menina, ela já não mais menina, ela mulher, quando encontra em si aquela possibilidade de ruptura, que não era a primeira na vida dela, mas era uma ruptura possivelmente mais forte do que ter saído de casa, ela volta. Então, como o que a Miriam falou, já existe dentro de cada um de nós a força e a potência necessária para a gente ser quem a gente deseja ser. Mas a gente precisa encontrar isso. E para encontrar isso, a gente tem que se olhar no espelho e se olhar para dentro. Aquela cena é uma viagem que a gente tem trabalhado na Bororó, é uma investigação amorosa de quem ela já é. E aí ela se encontra com uma lembrança de mãe, com uma lembrança de história, de força dela, e aí ela consegue fazer o que ela, naquele momento, mais amava, que é um resgate dela como uma pessoa inteira. A Raquel queria... A mãe, quando a mãe viu ela indo embora. Isso, essa cena também mexeu comigo, assim, porque a mãe viu e compreendeu a história dela, né? Não, essa foi a grande partitura assim, do amor da mãe com relação a ela e um ponto de identidade, um ponto de aproximação das duas, em que as duas rompem aquilo que é esperado e vão em busca de si próprios, né? No Filosofando com Santo de Casa, agora o próximo, que a gente escolheu essa brincadeira do Tu Não Manda em Mim, esse negócio do Tu Não Manda em Mim é uma coisa forte, é bom que a gente resgate. As crianças dizem isso, entre elas, das brincadeiras, Tu Não Manda em Mim, elas dizem isso pra gente, né? Porque elas, infelizmente, veem os adultos mandando nelas muito mais do que elas precisam. É claro que a um adulto lhe é atribuída a função de cuidar de uma criança e a mãe
da Waris, na cabeça dela, devia estar cuidando da Waris. Tem uma cena fortíssima, assim, são muito poucas as palavras e abrem universos em que ela diz: você tem que ir, nós vendemos você, ele pagou muito dinheiro, isso é um bom negócio para nós. Né? Quando a Waris diz para o irmão: tu não pode comigo, eles precisam de ti aqui. Né? Então esses acordos, esses momentos, eles são cruciais na vida da gente. É muito importante que a gente olhe para a vida da gente e que a gente recolha dentro da vida da gente aqueles momentos em que a gente tem verdades para as quais a gente precisa encaminhar-se de uma maneira, às vezes, muito desconcertante para a gente e para os outros. Essa semana eu dei o flyerzinho que vocês receberam do próximo Filosofando na faculdade, eu dei para um outro professor. E aí ele pegou o papelzinho, um rapaz jovem, deve ter por volta de 30 anos. Ele pegou o papelzinho e ficou lendo. E alguma coisa nele mudou. E aí eu fiquei olhando para aquele rapaz e ele ficou parado com o papel na mão. Aí ele me olhou e disse: ontem eu mandei a minha filha fazer, ele tem uma filha de 4 anos, mandei a minha filha fazer alguma coisa, a minha filha olhou para mim e me disse: tu não manda em mim. E aí, que é o subtítulo do tema da palestra. E aí ele disse que abriu a boca para dizer: sim, eu mando em ti, e se deu conta naquela hora que não mandava nela, porque ela com 4 anos já estava dizendo para ele que ela não ia fazer o que ele queria. E ele com o papelzinho na mão, e aí ele me pergunta assim, surpreso: então é saúde? A gente se dá conta, nós estamos falando de um médico jovem com uma filha pequenininha. Então é saúde a minha filha dizer para mim que eu não mando nela? Essa ideia, que tem que ser uma ideia fundadora nossa, porque nós, possivelmente, como várias outras crianças, dissemos isso para outras crianças e para vários adultos, nos esquecemos agora. A gente tem que resgatar a noção de que ninguém manda em nós. Nós nos autogerimos, já que nós somos, que nem ela, os protagonistas da nossa vida. E quanto mais a gente rompeu o silêncio, vocês viram que ela, de fato, transforma tudo na vida dela, quando ela diz: não quero mais essa história da menina do deserto que vira top model. Essa não é a história dela. Essa é a história que a imprensa fez para vender de novo quem ela era. Os pais vendem, a imprensa vende. Então, assim, ela de novo estava sendo comercializada com um valor que não era o valor dela. E ela diz: esse não foi o dia que mudou minha vida, a minha história é outra. E aí ela não só passa a cuidar de quem ela é, como esse cuidado transborda e ela pode passar a oferecer a voz dela para as outras mulheres, que é um papel que a gente tem nas nossas vidas. Para a nossa saúde não basta que a gente cuide bem só de nós. Esse amor por nós tem que transbordar e tem que alcançar o que está do lado, porque a saúde contamina. Esse é o nosso movimento de saúde, esse é o nosso movimento de criar ao nosso redor cada vez mais gente saudável, porque é com isso que a nossa saúde também vai ser promovida. Nós trabalhamos em grupo, né? E nós nascemos em grupo. O ser humano tem essa característica, a gente nasce de 2 e a gente mantém isso para o resto da vida. Nós nos formamos dentro de uma outra pessoa, nós somos nutridos, cuidados, agasalhados. O outro é quem nos apresenta a vida e para nós é fundamental esse conceito de um determinado coletivo
um pouco menos hostil, em que a gente possa tocar no outro e possa confessar para o outro. A cena em que ela diz para a outra que as mulheres são cortadas e a outra, como assim? Então, essa possibilidade da aproximação de dois universos em que a gente descobre o universo da gente, a gente descobre quem a gente é nessa interlocução com os outros. É tão bonito o lugar que a gente está, é super privilegiado, né? Porque a gente vê o rosto de cada um de vocês, e a gente vê a emoção e a cumplicidade. A gente estava lá atrás e percebia assim os momentos de burburinho e as cabeças se inclinando e a necessidade de fazer essa conexão. É tão bonito esse movimento em que a gente vai estabelecendo redes de apoio, e a gente vai identificando pessoas que são amigas há muito tempo, pessoas que estão se conhecendo. O Albano perguntou, e o Gabriel, onde é que está o Gabriel? Eu passei para o Albano, o Gabriel estava fora. Ele já sabe, e agora estamos dois ali juntos. Então essa coisa, esse borbulhar do afeto que nos nutre e que nos salva. É essa condição da gente sair de dentro da gente e buscar a companhia que faz a vida valer a pena. Queridos, a gente tem uma combinação de não passar da uma. A gente está quase chegando na nossa hora. Tinham duas coisinhas mais que a gente gostaria de falar para vocês, mas queríamos ouvir mais alguém, se alguém tem vontade de Quem tá trazer mais alguma aí? coisa. Os mais entupidos que falem primeiro. É que, às vezes algumas coisas retardam nossas atitudes, né? Aquele que fez o desserviço de não traduzir o que o médico tinha dito, fez com que ela não fizesse aquilo naquele momento. Demorou mais, mas foi unicamente por iniciativa dela, né? Aquela atitude de fazer um tratamento, não sei exatamente o que foi que ela fez. Mas alguém atrasou aquilo ali. Poderia ter sido antes, poderia ter sido naquele momento, se não fosse aquela pessoa que tivesse feito aquela tradução. Meu nome é Carla, eu tenho uma coisa em contrapartida a isso também, como a vendedora teve um papel fundamental na vida dela para ajudar ela também a se libertar, né? Então, nos filmes que a gente tem visto, também sempre tem um anjo, parece, ou sei lá como se chama, uma pessoa que também ajuda a abrir essa porta para ela também se libertar. E além disso, teve uma outra cena do filme que me chamou muita atenção, que foi quando a gente lá de modelo falou pra ela, como tu tá bem, tu tá fazendo sexo, né? E ela olha espantada, assim, então, tipo, por que essa alegria tem que estar ligada também ao homem, né? E é uma força que ela tem tão forte dentro dela que ela se espanta com a pergunta, né? Tipo, como assim, né? Como assim? Falando. Maria do Carmo, quer falar? Fala. Eu achei muito interessante, sabe? Porque, na verdade, quando a Carla falou isso aí, eu disse bem, acho que vou comentar isso. É que, na verdade, tudo são como elos, todas as pessoas que passaram pela vida dela, tá? De alguma maneira facilitaram, fazendo desserviços ou não é? Então, assim, para mim passou assim, a percepção dela, primeiro, a história da mãe que já tinha, vamos dizer assim, feito uma teimosia, né? E o caminho não tinha dado certo. Então ela já tinha talvez aquele saber inconsciente que por ali não dava certo. Não é? Então, a percepção que eu acho que de alguma maneira ela tinha inconscientemente, que ela tinha que buscar alguma coisa a mais, e isso foi preciso que ela saísse da cultura dela e fosse buscar uma nova cultura para que ela pudesse se libertar daqueles valores que estavam sendo passados tribalmente, seja por que motivo fosse, se fosse até como cuidado, comentou aqui, seja porque não tivesse outra opção, seja porque as mulheres não tivessem força naquele domínio que o homem era um só, mas tinha um poder imenso, né? Sobre todos os membros do clã. O que a Maria do Carmo está falando o momento que acontece com todos nós quando a gente rompe com valores que não servem mais
E nesse lugar a gente coloca os nossos novos valores. E ajuda, assim, ela procura a avó conta a história da mãe, que desobedeceu e que, né, casou com a sua paixão. Então aí também passa alguma coisa para ela, que o caminho dela é sozinho, não é por ali, não é? E aí oferece aquela possibilidade de ela ir para Londres. E ela corajosamente. Não, a cena dela. Não é? Aquilo é de uma coragem assim, porque ela está saindo de uma coisa ruim, mais conhecida, para um bicho completamente desconhecido. É aquela ali que leva ela à mudança de cultura, que ela vai sofrer enormemente, porque tudo na vida dela é sofrimento, não é? Ela é aquela menininha que chega lá e é posta para fora na hora que liga na televisão, e além do que ela é uma menina extremamente inteligente, olha como ela aprendia inglês, sentadinha atrás da porta e repetindo as palavras. Quer dizer, é tão rico. É muito rico. Teria para a gente ficar discutindo aqui. Eu acho que todo mundo que teve coragem de vir está de parabéns. Eu me sinto. Que bom. Parabéns por que ter bom. tido coragem de vir, porque assusta um pouco, né? A gente pensar num sábado de manhã e vai lá ver um filme desse calibre. Eu vou dizer que eu me acho corajosa de estar aqui, porque tem um livro que está lá, eu cheguei até um pedaço e não consigo, que se chama Mulheres da China. Eu não tive condições psicológicas de continuar vendo, que também é um relato pessoal. E hoje eu sabia o que me esperava aqui, então eu vim... E viesse bem acompanhada. Esse livro é um livro... Está lá, não consigo. Que bom. A Ana queria falar. Me chamou a atenção que, na verdade, a avó também era muito forte, né? Não é por nada que teve uma mãe, uma neta, em sequência, né? Mas aquilo que ela disse, essa menina não atravessou o deserto por nada. É um motivo muito forte na verdade. Ela já sacou também. Amores, assim, ó, a gente está falando aqui de alguns conceitos que para nós são fundamentais, conceitos esses que estão tanto no A Vida como no Coração, e que a gente queria informar para vocês que no mês de agosto, no mês de setembro e no mês de outubro, uma vez por mês, nós vamos estar no Anfiteatro da Livraria Cultura, fazendo um ciclo de palestras que vai funcionar como um mini curso. Vão ser 3 encontros e nesses 3 encontros, o primeiro é no dia 23 de agosto, uma segunda-feira. Vocês depois vão receber isso por e-mail e podem encontrar no site. E a ideia é de a gente usar esses 3 encontros para trabalhar, pelo menos numa abordagem mais conceitual, conceitos como esse, do tornar-se si próprio, o conceito da troca de valores, que a gente chama de colapso do sistema operacional. E já dentro dessa linha de tornar-se quem nós somos, o nosso próximo encontro, então, vai ser no dia 15 de julho, lá no Café do Santo, com esse tema que é para nós tão caro, que são as dificuldades nas relações do cotidiano, e avisar para vocês que o evento passado estourou, deu overbooking, e para um certo enlouquecimento da Luciana e da Cláudia, nós tínhamos lá no café mais pessoas do que se tinha previsto inicialmente. Então, os convites são limitados, se alguns de vocês já sabem que têm interesse e vão estar disponíveis, a gente está com os convites aqui. O valor do ingresso é R$30, antecipadamente R$35 lá no café. E tem todo um menuzinho preparado com muito gosto e muita competência pela chefe Cláudia. E depois dessa degustação que a gente vai ter regado a vinho e espumante, a gente então vai iniciar um debate como esse. E a gente gostaria imensamente de poder reencontrar vocês. Gabriel. Dia 23? Não. O que eu estou falando é o Filosofando, que é esse mês. Dia 15 de julho, quinta-feira. E o primeira palestra lá do ciclo do mini curso na Casa de Cultura,
que é Na gratuito. cultura Não, Na Livraria Cultura, do Bourbon. que é gratuito, é no dia 23 de agosto. Qual o horário desse do dia 23 de 19h30 começa e o Filosofando começa às 19h30 também. Lá na Cultura, no anfiteatro. Queridos, Olha parabéns. só. Eu vou dizer mais uma coisinha. Hoje eu encontrei a Terezinha, que me olhou e falou, tu não tá me conhecendo, né? Eu falei, eu tô te conhecendo, mas não sei da onde. Aí ela falou um pouquinho, eu falei, olha, eu conheço a tua voz e o teu jeito de falar. Aí a gente recuperou da onde que a gente se viu e faz 10 anos que a gente não se via. E aí eu falei, Terezinha, como é que tu me achasse? E ela falou na internet. Então, isso é uma coisa muito legal, sabe? A possibilidade da gente se encontrando nessas redes e procurando os veios, os rios, as águas, os encontros, para que a gente retome os nossos amores e faça com que a saúde, a nossa energia e fervilhe. potência. Queridos, parabéns para nós! Um bom final de semana e até o dia 15, então.